Na semana passada, nós olhamos para a igreja em Pérgamo, para a mensagem que essa igreja recebeu. E nós também recebemos esta mensagem. Era uma igreja que vivia, que habitava em uma cidade dominada pelo inimigo, por Satanás, mas permanecia fiel ao Senhor. Agora, apesar da fidelidade, da lealdade de Pérgamo, tinha entre seus fiéis aqueles que se apegavam, que se rendiam a doutrinas enganadoras, e o Senhor repreendeu por isso. Hoje nós vamos olhar para esta carta que lemos a Tiatira, a carta mais longa, de uma cidade sem expressão religiosa nem política. E nessa longa carta, reflete também a condição de uma igreja corrompida pelo pecado. Em um único versículo elogia esta igreja, mas a correção e a denúncia contra ela se segue por 5 versículos. Como as mensagens que a gente está vendo aqui são universais, são para você, são para mim, e como nós somos igreja, nós estamos nos perguntando: que igreja nós somos? Que igreja nós somos? Aperte o seu cinto. Ir embora agora não vai ser uma boa ideia, porque está chovendo bem forte. Mas vamos juntos refletir o que o Espírito diz às igrejas, a mim e a você nessa noite. Confesso que já chorei diante dessa carta, me inquietei o coração, mas eu tenho certeza de que Deus há de falar conosco. Durante essa semana houve oração em 5 dias no cenáculo, e eu sinto um novo tempo para essa comunidade. Na quarta-feira o Senhor nos visitou de uma forma magnífica, tremenda. Priscila ministrou a palavra, e a palavra de Deus é poderosa. Depois o Senhor veio com uma chuva gostosa que inundou os nossos corações. E eu creio que Deus, na sua infinita graça, no seu propósito, está querendo exatamente isso: tocar-nos, mostrar onde estamos falhando, levar-nos à correção, para que Ele possa ter liberdade de derramar sobre nós o seu poder, o seu amor, a sua graça. Nós começamos apontando de que o Filho de Deus está pronto para trazer juízo sobre a sua igreja. O texto dessa carta começa dizendo ao anjo da igreja em Tiatira: escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, e os seus pés como latão reluzente, bronze polido. Para as igrejas é a primeira vez que ele se apresenta como Filho de Deus, aquele que tem olhos que a tudo perscruta, a tudo examina, aquele Deus que sonda, algumas Bíblias vão dizer que sonda os rins. Acreditava de que o que tinha de mais profundo no ser humano era o rim. A NVI traduz como mentes e corações, mas algumas versões o colocam dessa forma, porque Jesus se apresenta como aquele que sonda os pensamentos, sonda as intenções do coração, sonda as motivações dos atos. Com esses olhos como chama de fogo, ele vê tudo, ele conhece tudo, e ele sonda a tudo e a todos. Nada escapa do seu conhecimento. E ele conhece as nossas obras, mas também as nossas intenções. Cristo se apresenta para essa igreja dessa forma, porque havia muitas práticas pecaminosas secretamente realizadas naquela igreja e estavam sendo toleradas. E ele faz questão de dizer que ninguém consegue se esconder do olhar penetrante e onisciente de Deus. Deus sabe, não o que você fez no verão passado, como tem um filme, né? Deus sabe toda a sua história. Mas mais do que as suas ações, Deus sabe as suas intenções. Olhos como chama de fogo. Quem pode se esconder dos olhos do Senhor?
Eu estou lembrando do salmista no Salmo 139. Ele diz assim: se fosse a gente, Senhor, está difícil. Antes que eu falo, o Senhor sabe que eu vou falar. Quando eu me sento, o Senhor sabe disso. Se eu me levanto, o Senhor sabe disso. Se eu resolver pegar as asas da alva, as asas de um novo dia, e subir, eu encontro o Senhor. Se eu resolvo descer, o Senhor já está lá. E o salmista pergunta: para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu me irei da tua presença? Impossível coisa é se esconder dos olhos de Deus, porque os seus olhos, como chamas de fogo, a tudo vê, a tudo observa. E nesse esquadrinhar de mentes e corações, de sentimentos e de pensamentos, Jesus está mostrando àquela igreja de que haverá sim um dia em que Ele vai julgar o segredo do coração dos homens. Eu não sei você, mas eu tenho uma percepção de que às vezes a gente vive como se conseguisse esconder as coisas de Deus. E eu creio que por esta apresentação, Tiatira, quem vos escreve é o Filho de Deus, um homem pronto para a batalha, e com um olhar penetrante, porque eu imagino que essa igreja, para Jesus estar se comportando dessa forma, tinha esse sentimento: Deus não está vendo. O pai pode não estar vendo, o patrão pode não estar vendo, o cônjuge pode não estar vendo, o pastor não está vendo. Mas antes de você fazer alguma coisa que precisar olhar para os lados, levante os olhos e olhe para cima, e tenha certeza, os olhos como chama de fogo estarão sobre a sua vida, olhando e cuidando de você também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece muito bem a sua igreja. O Senhor diz para essa igreja: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E olha que palavra maravilhosa. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Para a igreja de Éfeso, a mensagem é: volta, porque você já foi bom, agora está complicando. Mas para a igreja de Tiatira, Deus está dizendo: vocês estão progredindo. O Senhor reconhece quando a gente está indo bem. O Senhor elogia realmente a sua igreja. Eu conheço as obras de vocês. E quais são essas obras, Senhor? Olha, é o amor de vocês, é a fé de vocês, é o serviço que vocês prestam aos irmãos, mas à comunidade onde vocês estão envolvidos. E a palavra para serviço aqui é da diaconia, igual diáconos, aquele que serve, aquele que está à disposição. Eu estou encantado, Deus diria, com a perseverança de vocês. Vocês estão firmes, está havendo um crescimento espiritual. Vocês fazem mais agora do que no princípio. Deus espera isso de nós. Será que nós somos essa igreja? Que não basta que a gente mantenha simplesmente a nossa posição, é necessário que a gente avance no nosso crescimento de fé. A Bíblia diz algumas coisas sobre mim e sobre você. Eu me lembro de duas, sobre esta progressão espiritual que eu e você precisamos ter. Uma delas diz que a vereda do justo, ou o caminho do cristão, é como a luz da aurora, ou do novo dia, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até que o dia seja perfeito. O Senhor espera de mim e você, igreja, de que as nossas obras hoje sejam sim maiores do que as de ontem, que a nossa fé hoje seja mais firme que a de ontem, que o nosso amor, de que a nossa perseverança, de que o nosso serviço hoje seja maior que o de ontem. A vereda do justo vai sendo progressiva, vai avançando, vai cada dia se tornando mais intensa. A Bíblia também diz de que a nossa jornada é de glória em glória, vai se aumentando, vai progredindo. E é por isso que Deus diz para essa igreja: show de bola, vocês estão fazendo exatamente isso. E bem-aventurado é aquele discípulo cujo as últimas obras de amor, de fé, de serviço e de perseverança são mais e melhores que as primeiras.
Deus abençoe, vamos embora, show de bola, a igreja está boa, né? Mas aí Deus diz: eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você. O Senhor reprova a igreja que tolera o pecado. E numa época de individualidade como a gente vive, isso aqui soa muito estranho, eu creio, para o seu ouvido. Porque não é o que você apenas faz, é o que você tolera. Não é simplesmente se você está acertando ou errando, é o irmão aí do seu lado que você é parceiro com ele. Mas eu nem o conheço ainda, está aí uma boa oportunidade para conhecer hoje então. A igreja de Cristo não funciona, a individualidade nós vamos entender que não é a igreja toda que está errando. Mas o Senhor está repreendendo a igreja como um todo, porque quando Deus olha para este lugar aqui, e nos vê como parte do seu corpo, Ele vê o seu corpo, de uma forma coletiva. Eu tenho citado em todas as mensagens, responsabilidades primeiramente individuais. Todavia, porém, entretanto, também coletivas. Você é responsável por tudo que acontece aqui, porque você é a igreja. Só que é muito mais fácil se incluir fora, eu me incluo fora dessa, e criticar, como a gente faz com a nação. Mas a nação brasileira somos nós. Pela graça de Deus, todos os governantes que lá estão foram colocados pelo voto dos brasileiros. E Deus repreende a igreja como um todo, porque Deus não aceita a igreja que tolera o pecado. No entanto, eu tenho contra você isto: você tolera Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimento sacrificado aos ídolos. A igreja tolerava uma mulher que se intitulava profetisa, ensinava e seduzia os homens ao pecado. Como eu já falei, não é toda a igreja que está errando, mas está sendo advertida pela sua tolerância com o erro. O nome dessa mulher era Jezabel? Provavelmente não. Como foi pego, se você está acompanhando as outras ministrações, né? Pego lá a doutrina de Balaão, algo lá de Israel, né? Aqui está pegando essa figura também. Figura de uma rainha má, mulher de um rei chamado Acabe. E a Jezabel atua com algumas frentes para a destruição da igreja. Jezabel ataca na destruição da verdade. Aquela Jezabel de Israel começou a matar os profetas do Senhor. Jezabel atua na intimidação. O profeta Elias estava fugindo porque ela disse: olha, que aconteça assim com você o que aconteceu com os profetas que você matou. Se amanhã, Elias, eu não cortar o teu pescoço fora, se você não morrer também. Ela intimida. Jezabel faz mais do que isso. Jezabel prepara o caminho, agiliza as coisas para a prostituição, para a imoralidade. Ela era de uma outra nação. Aleluia. E ela traz alguns profetas de uma nação que não conhecia Deus para fazer um culto a uma deusa da fertilidade. E inclui dentro do culto a imoralidade sexual. Seduzia as pessoas, um espírito de sensualidade. Jezabel se sobrepõe à liderança. Ela mandava no marido dela e esse cara fez coisas terríveis. Aqui em Tiatira, ou nessa carta em Tiatira, o que a gente está vendo é o espírito de Jezabel em evidência na igreja e sendo tolerada por ela. Primeira coisa que eu preciso destacar é que é uma profetisa falsa. Jesus está dizendo de que ela se diz profetisa. Ela se diz, ela se auto-intitula disso. E para que ela tenha sucesso no meio da igreja, essa mulher está atuando pelo poder das trevas. Orar sempre é uma benção. Casas de orações que existem por aí, irmãs de orações, são coisas de Deus tremendo. Agora, se você é aquele que fica batendo de porta em porta, buscando revelação e buscando profecia, fica esperto,
Porque você pode estar encontrando com uma Jezabel por aí com espírito de demônio. E se você usa a profecia para dar direção para a sua vida, você está errando, porque profecia é para edificar, para exortar, e não para dirigir a vida de ninguém. Essa mulher se diz profetiza. Pode ser um homem, pastor? Pode, nós não vamos deixar só as irmãs nessa, né? O espírito de atuação. Isso é sério. Casamentos sendo desfeitos, empresas com problemas seríssimos, ou casamentos sendo arranjados por causa de mulheres, às vezes no seio da igreja, ou de homens no seio da igreja, que se dizem profetas. Ao dom de Deus de profecia, está na Bíblia, a Bíblia manda buscar, eu não estou condenando ele, eu estou pontuando que a Bíblia diz que você deve julgar os espíritos para ver se procedem de Deus. Você deve receber uma profecia e ver se enquadra nas Escrituras. E essa mulher se auto-intitula profetiza. Mas ao invés dela apontar caminho, ao invés dela dar direção, ela começa a ensinar os homens a praticar imoralidade sexual e a praticar idolatria. E ela não apenas ensina, mas dependendo da sua versão de Bíblia, diz que ela ensina e ela seduz. Ela mostra o erro e ela vai junto com isso. Tem uma coisa interessante aqui em Tiatira, que dá uma aplicação bem legal aqui, além dessa que você já ouviu nessa noite. Tiatira tem alguns grêmios comerciais ou cooperativas. Cooperativa de lã, de couro, de linho, de bronze, de alfaiates, de vendedores de púrpura. E o objetivo dessas cooperativas ou desses grêmios não era muito diferente dos dias de hoje. Ajuda mútua, benefícios sociais, benefícios recreativos. Seria quase impossível ser um comerciante nessa cidade aqui, se não fizesse parte dessas cooperativas. Não participar dessas cooperativas seria um suicídio comercial, era perder as esperanças da prosperidade. Agora, até aí está tudo certo, né? Hoje em dia tem aí algumas cooperativas, alguns centros de compra. O detalhe é que em Tiatira, cada uma dessas cooperativas, cada um desses grêmios tinha a sua divindade. E para você fazer parte dessa cooperativa, você tinha que participar do culto a essa divindade. E nesses cultos, ou nesses rituais, havia primeiramente o alimento sacrificado ao ídolo. O que é isso? Antes de assar, ou antes de compartilhar, ao invés de nós fazer como nós fazemos a Deus, agradecemos a Deus pelo alimento, eles ofereciam ao ídolo. E a Bíblia condena isso. E depois davam para as pessoas comerem. E a Bíblia condena isso até hoje. Se você vai numa festa e sabe que aquela comida foi oferecida a algum ídolo, não coma. A Bíblia diz que isso é errado, que é pecado. E aqui acontece isso naqueles grêmios. Acontece também que as festas vão ficando boas. Na cooperativa de lã deste final de semana o negócio esquentou. Na cooperativa dos tintureiros de Tiatira o negócio está bombando. E daqui a pouco se entra com algumas liberdades que vai indo para a imoralidade sexual. Essa é aquela realidade lá em Tiatira. Agora, o que um cristão deve fazer nessas circunstâncias? Eu sei que grêmios, cooperativas não têm os seus deuses hoje de forma tão declarada, ou fazem seus cultos dessa forma. Mas às vezes a gente entra por algumas situações, e como agir dessa forma? Resistir ou pensar na prosperidade? Manter a consciência pura ou entrar num esquema desse para não perder o dinheiro? O que a gente faz? A gente vai ser santo ou a gente vai ser esperto? Qual é o caminho que a gente toma? Qual é a posição do cristão? Sai do grêmio, rompe com tudo e perde reputação financeira, perde lucro, ou permanece nessa situação e nega Jesus? Percebe como a mensagem de Tiatira ainda é atual? O que fazer quando a fé e os negócios colidem, conflitam, entram em choque? Quem vence? Quem ganha?
Que igreja nós somos nesse momento? E é aqui que entra Jezabel, é aqui que entra esse espírito de engano, que começa a dizer, não faz mal, você precisa trabalhar, se envolva nessas festas comerciais aí, com oferecimento a deuses, vá à prostituição, isso é coisa de menos. Essa mulher estava numa posição de liderança da igreja, concordando com o erro, ensinando o erro, apoiando o erro, induzindo o erro, seduzindo ao erro. Só sei de uma coisa, você que é membro dessa igreja, nós estamos nos tornando mais responsáveis pelas verdades que o Espírito tem trazido a nós a cada final de semana. Essa igreja está sendo chamada a atenção, porque está tolerando Jezabel. E a Bíblia diz que o Senhor é paciente. Se eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Não confunda longanimidade de Deus com liberdade para pecar. Estou fazendo, Deus está abençoando. Gálatas 6:7 diz: fique esperto, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O Senhor, com sua paciência, está dizendo, eu dei a oportunidade para ela. Eu dei a chance para ela se arrepender. Eu alertei domingo após domingo, eu coloquei pessoas na vida dela, eu disse que aquilo não estava certo. Deus é amor, é verdade, e nos ama de uma forma incondicional. Ah, como o amor de Deus é grande sobre nós. Só que o Senhor é um justo juiz, e a Bíblia diz que não tem o culpado por inocente, nem muito menos o inocente por culpado. O Senhor foi paciente, mas o Senhor traz juízo sobre o pecado. Por isso eu vou lhe fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometeram, ou que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha que interessante isso, como Deus é justo. A cama dos prazeres dessa mulher se torna a cama da tortura dela mesma. Porque Deus diz, eu vou fazê-la estar prostrada de cama, eu vou fazer ela adoecer. Esse adultério aqui, ele é muito além do físico, ele é espiritual, mas se você anda flertando com o pecado nessa área da sexualidade, você fica esperto, porque a Bíblia diz que aquele que semeia no corpo colherá corrupção. Se é um pecado que o castigo vem a jato, é pecados ligados à questão do corpo. Vigia em nome de Jesus. O Senhor diz aqui também a ela que ela induziu os homens ao erro, mas eles também serão punidos. Trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela. E a misericórdia de Deus é que sempre é dia de oportunidade, e hoje é um deles, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Oh, palavra dura. Vocês podem ter certeza que se Deus não tivesse dado a ideia de falar sobre todas as cartas, tão cedo vocês não ouviriam sobre Tiatira. Ela é muito dura. Ela traz juízo. Ela nos mostra que todo pecado, ou todo produto do pecado será destruído. Deus fala, matarei os filhos desta mulher. Sabe o que eu entendo disso aqui? É que nenhum pecado fica sem consequência. Ele paga salários rigorosamente em dia. E qual é o salário do pecado? É a morte. Enquanto eu estudava, veio muito forte ao meu coração, não chame de bênçãos de Deus o que é fruto de pecado. Filhos de adultério morrem. Produtos de engano não prevalecem. Não testemunhe como sendo bondade de Deus produto de roubo. Não venha querer dar um testemunho de uma bênção quando você usou de engano.
Não diga que se trata a bênção de Deus quando se trata de um caso de quebrar princípios de Deus. Nós somos igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos um povo tirado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Podemos não estar vivendo da forma digna como fomos chamados para viver, mas o Espírito Santo tem bradado dia após dia, dizendo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santifique-te, separe-te, purifique-te, lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro, separe-te para o Senhor, acorda, é tempo realmente de se limpar, de se despir de um velho homem, com engano, com tudo mais, e permitir que o Espírito Santo sopre o seu Espírito sobre você, e transmita a vida nova para a tua vida. É tempo de avivamento. É tempo de purificação. Te lava, te purifica. Deixa o Senhor te tocar por inteiro. Tocar a mente, tocar os olhos, tocar os ouvidos, tocar nos teus lábios, mudar o teu vocabulário, mudar a tua forma de pensar, mudar a tua forma de ver. A Bíblia diz que se os teus olhos serem mau, grandes trevas haverá em ti, porque os olhos são a candeia do corpo, os olhos são a luz que brilha, e se não houver um brilho do Espírito Santo nos nossos olhos, nós estamos encrencados. É tempo de a gente começar a agir e viver como alguém marcado pelo sangue de Jesus, pronto para morar no céu. É tempo realmente de se cumprir em nós o que está escrito em Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Não confunda a misericórdia divina com tolerância. O Senhor diz: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. No momento de Deus, Deus mostrará a todos que Ele é justo juiz. Justo juiz, que sonda mentes e corações. Isso não é palavra para te botar medinho, não. Isso é palavra para te mudar de vida. Isso é palavra para te endireitar os teus passos, alinhar os teus caminhos. Isso é palavra com este tom aqui: eu estou dando tempo para que se arrependa, eu estou dando tempo para que se corrijam a direção e o rumo. Nenhuma obra fica sem recompensa, seja boa ou seja ruim. O Senhor diz: retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Não são as intenções que o Senhor julga, não são o desejo de fazer que o Senhor julga apenas. É quando você faz, principalmente, a situação do bem, do bom. E aqui eu gostaria de trazer uma aplicação positiva, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, incentivando aqueles irmãos a continuarem, a sendo dedicados à obra do Senhor, dizendo de que o Senhor sabe do trabalho de vocês e que ele não é inútil. O seu trabalho para Deus. Mas ninguém está vendo, ele não é inútil. O escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 10, diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que vocês mostraram pelo seu nome, porque vocês serviram e ainda servem os santos. O Senhor diz: eu vou retribuir a obra de cada um de vocês. O Senhor sempre tem uma igreja dentro da igreja. Sabia? Eu olho para vocês, para nós, porque nós não temos direito de julgar, todos somos igreja. Mas o Senhor tem dentro da igreja uma igreja, aqueles que estão aliançados com Ele, aqueles que não se prostram. Quando Elias ficou com manha diante de Deus e dizendo: só eu fiquei, Deus disse: tem 7.000 que continuam fiéis e puros. Numa igreja dessa que acabou de levar um chacoalhão desse, Deus diz: tem um remanescente, tem um grupo fiel. Tem alguns que estão vendo o pecado, tem alguns que estão vendo o erro acontecer, mas dizem: não, eu não concordo com o que você está fazendo, saiba que você está errado, eu não vou me dobrar diante disso. E a esses o Senhor traz uma mensagem de esperança. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, da Jezabel, e que não aprenderam, como eles dizem, as profundezas, ou as coisas profundas, os segredos profundos de Satanás.
Olha o que gente dentro da igreja está fazendo, indo a profundezas do inferno, se misturando com Satanás. Em nome de Jesus, eu sou mais um com você em Cristo Jesus. Nós somos corpos do Senhor. Nenhum espírito de Jezabel vai ter espaço no nosso meio, em nome de Jesus. Nenhum espírito de engano vai prevalecer no nosso meio. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não prevalece para sempre na casa do Senhor. Não é que nós vamos sair fazendo uma caça às bruxas, não. O amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Mas quando a gente se aproxima de Deus, Deus começa a trabalhar. Não é que nós vamos mandar pessoas embora da igreja. Não é por aí. A Bíblia diz que o joio subsiste junto com o trigo. Ele está ali, no momento certo Deus o separará. Mas nós somos chamados a não concordar com eles, isso sim. Mas sobre esses que não seguem a doutrina, que não aprenderam os segredos de Satanás, eu quero aprender os segredos de Deus. Eu já ouvi uma coisa terrível. Alguém diz assim: alguém que não conhece o pecado não pode lidar com o pecado. Olha, foi bom eu conhecer o lado ruim, o mundo do crime, porque agora eu sei como evitar. Não é verdade. Para que a gente possa ensinar algo bom para os nossos filhos, a identificar o dinheiro, mostre para ele o verdadeiro. E quando ele ver um dinheiro falso, ele vai identificar que é falso. Se nós queremos que os nossos filhos trilhem os caminhos do Senhor, se nós queremos que essa igreja trilhe os caminhos do Senhor, nós não precisamos dos segredos profundos de Satanás, nós precisamos dos segredos profundos do nosso Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se voltam inteiramente para Ele, são revelados os segredos do Senhor. A esses que buscam a Deus, o Senhor diz: eu não vou pôr outra carga sobre vocês. A esses que se mantiveram longe do engano de Satanás, Deus os mantém protegidos, dizendo: não vai vir outro peso sobre vocês, mas continue firme até a volta de Cristo. Então somente apeguem-se com firmeza, aférrem-se com força ao que vocês têm. E Ele não está falando de riquezas físicas, materiais. Ele está falando de riquezas espirituais. Isso está no verso 25 da sua Bíblia, do capítulo 2. A vocês, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Não cedam, não abram mão da fé de vocês, não desçam da graça, não dê ouvido aos pecadores, não sejam seduzidos pelas propostas, não se inclinem, mas continuem em obediência total a Deus, porque a vitória é conquistada na obediência total. O Senhor diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Se a declaração que define o vencedor é aquele que resiste firmemente até o fim, aquele que tem vida espiritual e progride na mesma. O vencedor é aquele que se opõe à invasão do pecado na igreja, é aquele que ama, é aquele que trabalha, é aquele que permanece fiel. Ao vencedor, ou ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, o Senhor promete recompensa a esses vencedores. Darei autoridade sobre as nações. O vencedor as governará com um cetro, com uma vara de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. O Senhor está dizendo: haverá um tempo de 1000 anos, que haverá um governo de paz na terra, e o que vencer até o fim vai receber um cetro na sua mão, para governar junto comigo. Hoje os governos fazem o que querem com a população, mas o dia que o Senhor reinar, seu governo será de paz. Isso vai acontecer, a gente crê isso, de que Jesus vai descer em determinado momento, depois da igreja ter sido levada a Ele, destruir Satanás, lançar Satanás ou amarrar Satanás por 1000 anos. E depois de Satanás estar preso, a maldade encarnada ser retirada da terra, o Senhor vem e estabelece o governo de 1000 anos e diz: agora sim. Lembra aquele servo fiel que Jesus falou: você foi fiel
sobre tantas minas, sobre 2 minas, você terá governo sobre 2 cidades. É isso que ele está falando aqui. Você foi fiel, e aqui está um cetro de ferro na sua mão para você reger com autoridade. Você vai ganhar a estrela da manhã. Jesus é a reluzente estrela da manhã. Já nos prometeu o maná, que é Jesus, já prometeu a coroa da vitória. Agora ele está dizendo de que essa nossa parte com Jesus também será dada. E ele conclui, e eu também, clamando mais uma vez, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que igreja nós somos? Que igreja nós somos? Ver a igreja assim, 170, 180 pessoas no primeiro culto, deixa a gente feliz? Deixa, mas não é tudo. Porque a igreja não é grande quando ela se junta, ela precisa ser grande quando ela se dispersa. Uma igreja não é poderosa pelo barulho do seu louvor aqui dentro dessas 4 paredes, mas sim pela sua adoração durante os outros dias da semana. Uma igreja não é poderosa por causa da grandeza do seu prédio, mas uma igreja é poderosa pelas obras dos seus membros, lá onde o Senhor plantou cada um deles. Será que nós somos a igreja que o Senhor vai dizer: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e a boa notícia é que tem havido progresso a cada dia? Será que o Senhor vai nos dizer: eu tenho contra você essa tolerância com o pecado? É nós que estamos ouvindo de forma individual. Você sabe por onde tem andado. A boa notícia é que o Senhor está sobre você. Os seus olhos, como chamas de fogo, estão sobre você. E antes que você levante, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e permitisse o Espírito Santo de Deus sondar você aí agora. Que igreja você é? Quando você olha para esse lugar e olha para as páginas do Novo Testamento, você consegue identificar a comunidade Ágape como uma igreja primitiva? Se não, qual vai ser a sua parcela de colaboração para que isso aconteça? Quando você fecha os seus olhos, vem à sua mente áreas da sua vida que você precisa consertar. E por quanto tempo você vai deixar isso sem se arrepender de verdade, permitir que o Espírito Santo lave a sua vida? Deixá-lo, ou fazer o Espírito Santo fazer você reconhecer de como está errando e sentir a dor pelo seu pecado, pela traição de sangue inocente, o sangue de Jesus. Houve um momento na história de Israel, quando uma Jezabel se levantou, e um homem de Deus, Elias, teve que tomar uma postura. Ele reuniu as pessoas sobre o Monte Carmelo e disse: até quando vocês cochearão? Vocês ficarão divididos entre 2 pensamentos. Se Baal é Deus,
Se o engano vale a pena para você, siga-o. Mas se o Senhor é Deus, separe-se de uma forma exclusiva para Ele e sirva-o em nome de Jesus. Esteja em pé por bondade.